Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Artigo 5º. Esta devoção conduz à união com nosso Senhor. Quinto motivo. Esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com Deus, na qual consiste a perfeição cristã. Primeiro, é um caminho fácil que Jesus Cristo abriu ao vir até nós, e onde não se encontra obstáculo algum para chegar até Ele. Pode-se, na verdade, chegar à união divina por outros caminhos, mas será por muito mais cruzes e mortes misteriosas, com muito mais dificuldades que só a custo serão vencidas. Será preciso passar por noites escuras, por combates e agonias misteriosas, por cima de montanhas escarpadas, por cima de espinhos muito agudos e por desertos horríveis. Mas pelo caminho de Maria, passa-se mais suave e tranquilamente. Também aqui se encontram, é certo, rudes combates a travar e grandes dificuldades a vencer. Mas esta boa mãe, Senhora, torna-se tão presente, tão próxima dos seus fiéis servos para os iluminar nas tuas trevas, esclarecer nas suas dúvidas, confirmar no meio dos seus temores, sustentar nas lutas e dificuldades deste caminho virginal para encontrar Jesus Cristo. É realmente um caminho de rosas e mel à vista dos outros. Um caminho fácil. Um caminho fácil no sentido de que as cruzes são suaves e abrandadas pela Virgem Maria, que é a doçura das cruzes, como vai dizer São Luís um pouco mais adiante. Não quer dizer que não teremos cruzes para carregar, que não teremos obstáculos, dificuldades, perseguições, tribulações, mas à vista dos outros que não são devotos da Santíssima Virgem, as nossas cruzes podem se dizer mais leves, ainda que aos olhos humanos elas pareçam maiores, pareçam mais pesadas. Para aquele que é devoto da Santíssima Virgem e conta com ela, ele não sente o peso que os outros veem, porque a Virgem Maria abranda para nós o peso da cruz. Mas então, de onde vem dir-me-á algum fiel servo de Maria, que os servos fiéis desta boa mãe têm tantas ocasiões de sofrer, e mais até do que os outros que dela não são tão devotos? Contradizem-nos, perseguem-nos, caluniam-nos, não os suportam, ou ainda caminham em trevas interiores e por desertos onde não há a mínima gota do orvalho celeste? Se essa devoção à Santíssima Virgem torna mais fácil o caminho que conduz a Jesus Cristo, de onde vem que sejam eles os mais crucificados? São Luís está dizendo que algum devoto pode interrogar: como pode, se é um caminho fácil, que nós que seguimos por este caminho temos cruzes tão difíceis, perseguições tão rudes, tão cruéis, tão ferozes? Por quê? A interrogação que alguém pode se fazer. São Luís responde: respondo-lhes, é bem verdade que os mais fiéis servos da Santíssima Virgem são os seus maiores favoritos. Por isso, são eles que recebem dela as maiores graças e favores do céu, a saber, as cruzes. Mas sustento que são também os servos de Maria, que levam essas cruzes com mais facilidade, com maior mérito e glória. Aquilo que deteria 1000 vezes outras almas, ou as faria cair, não os detém nenhuma só vez, e fá-los avançar. É que esta mãe, toda cheia de graça e de unção do Espírito Santo, adoça todas estas cruzes que lhes prepara, no mel da sua doçura materna, e na unção do puro amor. E deste modo, eles recebem-nas alegremente como nozes cobertas de açúcar, ainda que em si sejam muito amargas. Preste atenção que teremos cruzes, dificuldades. E talvez a gente pode olhar para os outros que não são devotos da Santíssima Virgem e dizer: mas parece que eles não carregam quase nada de cruz. Mas se eles carregassem a cruz que os devotos e fiéis servos da Santíssima Virgem carregam, eles não suportariam. Eles não aguentariam. Por quê? Porque não lhes seria abrandada a cruz por este caminho fácil da devoção à Santíssima Virgem, da consagração à Santíssima Virgem. Não significa que você e eu não teremos que carregar fardo, pesos, dores, angústias, lutas. Teremos.
Mas em tudo o que carregarmos e vivermos, a Virgem Santíssima sempre será a nossa doçura, aquela que abranda o peso, a dor, o fardo, aquela que nos dá a graça de ir a Jesus para ter o refrigério e o alívio das nossas dores. Agora, aqueles que não vão por este caminho fácil, não suportariam as cruzes que nós carregamos, não suportariam o amargo que nós provamos deste mundo, não suportariam. Nós podemos pegar o exemplo de alguém que desde pequenino começou a tomar café sem açúcar e alguém que desde pequenino começou a tomar com açúcar. Se esta pessoa que nunca tomou sem açúcar for tomar sem açúcar, ela não vai suportar tomar esse café. Com muito pulso, com muita luta, ela vai tomar, mas não suportaria por muito tempo. Por quê? Porque não foi habituada a isto, não entrou por este caminho. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, um exemplo tão banal para que você entenda: quem entra por este caminho suporta com facilidade as cruzes, suporta, vai até o fim, sempre avança, sempre vai adiante. Aqueles que não experimentaram este caminho fácil não suportam o mesmo caminho que nós temos passado e trilhado. Uma pessoa que deseja ser devota e viver piedosamente em Jesus Cristo, consequentemente, há de sofrer perseguição e levar todos os dias a sua cruz. Julgo que tal pessoa nunca levará grandes cruzes ou não as levará alegremente, nem até o fim, sem possuir uma terna devoção à Santíssima Virgem, que é a doçura das cruzes. Do mesmo modo, ninguém poderá comer sem se fazer grande violência, que não será muito duradoura, nozes verdes que não sejam adoçadas em açúcar. Julgo que uma pessoa que não é devota da Santíssima Virgem, que não experimentou e não adentrou este caminho fácil, nunca levará grandes cruzes, ou não as levará alegremente. Porque os devotos da Santíssima Virgem que entram por este caminho fácil, eles carregam as cruzes com alegria. Eles não sentem tristeza em carregar a cruz. Por quê? Porque sabem que carregando a cruz está com ele a Virgem Santíssima e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a promessa de Jesus para nós é que nós nunca estaríamos sós. Eis que estou convosco até o fim. Não vos deixarei sozinhos. Enviarei outro Paráclito. Nós não estamos sós. E quando nós carregamos a cruz por este caminho fácil da consagração à Virgem, vivendo totalmente para a Virgem e para nosso Senhor, nós vamos sentindo este auxílio de Jesus e de Maria. Nós podemos sentir, é perceptível. Se não fosse o auxílio materno da Virgem Santíssima, nós não suportaríamos as cruzes. Nós não suportaríamos as dificuldades de ter que viver com um parente que está com câncer e cuidar dele. Um filho, uma filha que está com câncer e cuidar dele com amor. Não suportaríamos o fardo, o peso, mas com a Virgem nós vamos avançando. Ainda que soframos, ainda que doa, nós teremos felicidade, porque a Virgem está adoçando a nossa cruz, está nos ajudando a ir adiante. Segundo, é um caminho curto. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo. Quer porque ninguém se perde nele, quer porque, como acabo de dizer, se avança por ele com mais alegria e facilidade, portanto, com mais prontidão. Por este caminho curto da devoção, ninguém se perde. Não se perde. Você só se perderá se você se desviar, se você abandonar o caminho. Mas se formos fiéis e permanecermos neste caminho, nós não nos perderemos. É impossível alguém se perder seguindo o caminho curto que é a Virgem Maria. É impossível alguém se perder vivendo profundamente esta devoção. É impossível. Quer porque ninguém se perde nele, quer porque, como acabo de dizer, se avança por ele com mais alegria e facilidade. Nós vamos avançando de cruz em cruz, mas sempre com alegria. A alegria que vem do Espírito Santo de Deus. A alegria de ter conosco a Santíssima Virgem, que nos ajuda a caminhar, que nos ajuda a avançar, que nos ajuda a ir além. Como uma bondosa mãe que vê quando nós estamos fracos, coloca sua mão por detrás e nos dá a força, nos auxilia. Avança-se mais em pouco tempo de submissão e dependência para com Maria, que durante anos inteiros, de vontade própria e de apoio em si mesmo. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias notáveis
sobre todos os seus inimigos. Com o auxílio de Maria, nós avançamos muito em pouco tempo. Coisa que não conseguiríamos se nós não tivéssemos o auxílio da Virgem Santíssima. Se nós não dependêssemos inteiramente da Virgem Santíssima, não avançaríamos dessa forma, não avançaríamos em pouco tempo, tão rapidamente e tão alegremente. Com cruzes, perseguições, dores, tristezas, mas alegria. A alegria de prosseguir e saber que a Virgem está conosco, o Senhor está conosco. Porque seguir Jesus é carregar a cruz. Ele já disse, nosso Senhor disse, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. Se não tomar a cruz, não estamos seguindo Jesus. Agora, esta cruz pode ser mais pesada ou mais leve. Esta cruz pode ser mais árdua ou mais branda. Tudo depende de como a abraçaremos e com quem a abraçaremos. Se por este caminho fácil e curto ou pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio caminho que nós queremos trilhar. Se nós formos pelo nosso caminho, trilharmos do nosso jeito, o caminho não será fácil, o caminho não será curto. Pelo contrário, o pesado fardo da cruz nos fará cair muitas vezes e às vezes muitos nem levantam. Quererão esses impedi-lo de caminhar, fazê-lo recuar ou cair, é verdade. Mas com o apoio, ajuda e a guia de Maria, sem cair, sem recuar e mesmo sem se atrasar, avançará a passos de gigante para Jesus Cristo. Pelo mesmo caminho por onde, como está escrito, Jesus veio até nós, a passos de gigante e em pouco tempo. Os inimigos quererão nos parar, vão querer nos parar, quererão nos parar, lutarão para nos parar. Farão de tudo para nos parar, mas sem êxito, sem vitória. Porque aqueles que contam com a Virgem Maria, o sucesso é garantido, a vitória é garantida. O inimigo pode tentar te parar, mas não vai conseguir, porque a Virgem Maria não permitirá que aquele fiel servo seja parado pelos inimigos. Tanto os inimigos carnais como os inimigos espirituais, do corpo e da alma. Nunca conseguirão nos deter ou nos vencer se nós estivermos apoiados no auxílio da Santíssima Virgem. Porque julgais que Jesus Cristo viveu tão pouco tempo na terra e que nos poucos anos que nela passou, viveu quase sempre em submissão e obediência à sua mãe? É que tendo morrido cedo viveu muito, e muito mais que Adão, cujas perdas vinha reparar, embora este vivesse mais de 900 anos. E Jesus Cristo viveu muito porque viveu bem unido e submisso à sua Santa Mãe, para obedecer a Deus, seu Pai. E assim, pelas seguintes razões. Primeiro, aquele que honra sua mãe é semelhante ao homem que ajunta tesouros, como diz o Espírito Santo. Isto é, aquele que honra Maria, sua mãe, até se submeter a ela, a obedecer em todas as coisas, tornar-se-á em breve muito rico, pois amontoa diariamente tesouros, pelo segredo desta pedra filosofal. Como quem acumula tesouros, assim é aquele que honra a sua mãe. Aquele que honra a Virgem Maria acumula tesouros. Claro que nós somos devotos desinteressados, como vimos anteriormente, aliás. Como somos desinteressados, não fazemos por recompensa ou tesouros, mas fazendo esta devoção, dependendo da Virgem, honrando a Santíssima Virgem, nós vamos acumulando os tesouros de graça para o nosso capital de graças. Nós vamos acumulando, acumulando e acumulando. Só com a Virgem Maria nós conseguimos acumular esses tesouros. Por isso nosso Senhor Jesus passa 30 anos submisso, honrando a sua bondosa mãe. E imagina a obediência de Cristo acumulou tantos tesouros espirituais que hoje esses tesouros são dispensados a nós. Os méritos de Cristo são dados a nós, são derramados sobre nós pelas mãos virginais de Maria. Segundo, é no seio de Maria que encerrou e gerou um homem perfeito e que pôde conter aquele que nem o universo inteiro pôde compreender nem conter. É no seio de Maria, digo, que os jovens se tornam velhos anciões em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria, e que atingem em poucos anos a plenitude da idade de Cristo. Isto baseia-se numa interpretação espiritual da seguinte palavra do Espírito Santo: a minha velhice está na misericórdia do seio.
Salmo 91. O universo não pode conter o homem-Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o seio virginal de Maria pôde. O ventre de Maria pôde conter aquele que nem o universo inteiro pôde compreender nem conter. Neste seio maternal, por este caminho curto, mesmo aquele jovem inexperiente, quando o adentra, torna-se sábio. Tornam-se velhos anciões em luz, em santidade, em experiência e em sabedoria. Porque quem nos concede isto? A bondosa Virgem. Mesmo os jovens, e nós vamos à palavra de Deus, que vai nos dizer, São Paulo diz a Timóteo, ninguém te menospreze por ser jovem, pelo contrário, torna-te exemplo. Aquele que adentra pelo seio da Virgem Maria, mesmo na sua juventude, torna-se muitas vezes confusão para os mais velhos. Por quê? A sabedoria que adquire confunde os anciões, confunde os grandes, os doutores. De onde vem esta sabedoria? Vem do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, por graça e pelas mãos virginais da Santíssima Virgem. Terceiro, é um caminho perfeito. Esta prática da devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e para se unir a Jesus Cristo. Porque Maria Santíssima é a mais perfeita e a mais santa das puras criaturas. E Jesus Cristo, que veio a nós de maneira perfeita, não escolheu outro caminho para a sua grande e admirável viagem. O Altíssimo, o incompreensível, o inacessível, aquele que é, quis vir a nós, pequeninos vermes da terra, que nada somos. E como se fez isto? Olha que coisa profunda. Se você assistiu o vídeo, a live que mandei no começo, você vai compreender um pouco sobre Deus inacessível, inatingível, altíssimo, incompreensível, aquele que é o temível. E esse temível quis vir a nós, pequeninos vermes da terra. E como fez isso? Pelo caminho perfeito. Porque Deus que é perfeito, perfeitíssimo, Deus não pode fazer nada que não tenha perfeição. Tudo o que Deus faz é perfeito, santo e justo. Tudo o que Deus faz é perfeito. E se é perfeito, não há reprovação alguma. Não há o que reprovar nas obras de Deus. Não há. Desde a criação até o fim dos tempos, nada há de reprovável nas obras de Deus, o Altíssimo. Não dá para reprovar Deus, porque Ele é perfeito. É um atributo de Deus. Ele é perfeito. Se Ele é perfeito, toda a obra de suas mãos é perfeita. Deus criou o homem perfeito. O homem que se extraviou e se perverteu. O homem que se transfigurou de luz para as trevas. Deus criou os anjos perfeitíssimos, criaturas perfeitas. Os anjos rebeldes que escolheram se extraviar e se desfigurar de luz para trevas. Mas tudo que Deus faz é perfeitíssimo. Por isso Deus inaugurou para vir à terra um caminho perfeito, que é a Virgem Maria. Neste caminho de Deus não há reprovação. Se não há reprovação, Deus não usaria mais um caminho perfeito que Ele criou? Claro que sim, claro que sim. Só não conseguiremos enxergar isto se nós estivermos obscurecidos pelo nosso orgulho e pelo nosso querer ter razão. Mas se olharmos a palavra, se olharmos para o Altíssimo, o Perfeitíssimo, o Inacessível, o Temível, aquele que é, nós vamos ver que Ele inaugurou um caminho, que só Ele podia passar por este caminho. E porque inaugurou, agora também nós podemos entrar por este caminho perfeito. E como fez isto? Como o Altíssimo, como o Inacessível, o Temível, aquele que é, que quis vir a nós pequeninos vermes da terra, que nada somos. Como que Ele fez isso? O Altíssimo desceu perfeito e divinamente até nós, por meio da humildade de Maria, sem nada perder da sua divindade e santidade.
É igualmente por Maria que os pequeninos devem subir perfeito e divinamente ao Altíssimo, sem nada temer. O incompreensível deixou-se compreender e conter perfeitamente pela humilde Maria, sem nada perder da sua imensidade. É também por Maria que nos devemos deixar conter e conduzir perfeitamente, sem nenhuma reserva. Imagina, o incompreensível se coloca dentro do ventre da Virgem Maria, não perde nada da sua imensidade, da sua divindade, da sua glória, e está contido dentro do ventre materno da Virgem Maria. Só ela pôde conter dentro do ventre, pôde ter dentro do ventre toda a glória, toda a imensidade de um Deus poderoso, incompreensível. O inacessível aproximou-se, uniu-se estreitamente até pessoalmente à nossa humanidade, por intermédio de Maria, sem nada perder da sua majestade. Imagina, aquele que é adorado pelos anjos está dentro de um ventre. Está dentro de um ventre humano, pequeno, que cabe ali um bebê. E os anjos estão prostrados adorando o menino Jesus, que está no ventre de Maria. Aquele que é rei, que é majestade, está dentro do ventre de uma simples menina, de uma simples adolescente, uma simples jovem, que pela sua humildade e obediência à graça de Deus, à vontade de Deus, é capaz de conter o Rei da Glória em seu ventre. É também por Maria que nos devemos aproximar de Deus e unir-nos à divina majestade perfeita e estreitamente sem receio de sermos repelidos. Enfim, aquele que é, quis vir ao que não é e fazer com que não é, se transforme em Deus ou naquele que é. Deus fê-lo perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à jovem Virgem Maria, sem deixar de ser no tempo aquele que é desde toda a eternidade. É ainda por Maria que nos podemos tornar semelhantes a Deus pela graça e pela glória. Embora nada sejamos, basta entregarmos-nos a ela tão perfeita e inteiramente que já nada sejamos em nós mesmos, mas tudo nela, sem receio de nos enganarmos. Aquele que é, quis vir ao que não é e fazer que o que não é se transforme em Deus ou naquele que é. Deus fê-lo perfeitamente, dando-se e submetendo-se inteiramente à jovem Virgem Maria. Moisés pergunta a Deus: que nome direi quando perguntarem teu nome? Eu sou aquele que é. Este Deus da sarça ardente é o Deus que está dentro do ventre de Maria e que vem a nós por este ventre. Aquele que é. Quando você comunga Jesus na Santa Missa, você está comungando aquele que é. O Deus da sarça ardente, que diz para Moisés: não te aproximes daqui, é o mesmo Deus que agora na Eucaristia, porque passou pelo ventre de Maria, recebeu um corpo deste ventre, é o Deus que está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Então preste atenção. O mesmo Deus que disse: não te aproximes, você não pode se aproximar, você não pode me ver sem morrer, é o mesmo Deus que agora está dizendo: vinde a mim. É o mesmo. Jesus é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. E por que agora ele está dizendo vinde e não dizendo não te aproximes? Porque pelo ventre de Maria nós temos a graça de poder ver aquele que é, sem escutar dele: não te aproximes. Mas agora te aproxima, meu filho, porque eu passei por um ventre que pôde conter-me para me dar a vocês. Isto é profundíssimo, é belíssimo. Abram-me um caminho novo para ir a Jesus Cristo, calcetado com todos os méritos dos bem-aventurados, ornado com todas as suas virtudes heróicas, iluminado e enfeitado com a luz e a beleza de todos os anjos, e que os anjos todos e os santos nele se encontrem para conduzir, defender e sustentar aqueles e aquelas que por ele queiram seguir. Com certeza absoluta, digo ousadamente, digo a verdade, eu escolheria de preferência a este caminho tão perfeito, o caminho imaculado de Maria. Caminho sem nódoa alguma nem defeito, sem pecado original nem atual, sem sombras nem trevas.
E quando o meu amável Jesus vier segunda vez à terra, em sua glória, como é certo, para que reinar não escolherá outro caminho para a sua vinda, senão Maria Santíssima, por quem veio tão segura e perfeitamente primeira vez. A diferença que há entre a primeira e a última vinda é que a primeira foi secreta e escondida, e a segunda será gloriosa e triunfante, mas são ambas perfeitas, pois ambas por intermédio de Maria. Eis o mistério que não se compreende, que toda a língua aqui emudeça. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.